A paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário sobre a lição de número 5, a mordomia da igreja local. Nosso texto áureo que encontra-se na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: Escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nossa verdade prática que diz: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Nossa leitura diária, que encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus edifica a sua igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, uma igreja de oração. Romanos capítulo 16, versículo 5, uma igreja em casa. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, igreja, lugar de ensino. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, igreja, lugar de edificação. E Efésios, capítulo 1, versículo 22, Jesus, o cabeça da igreja. Nós podemos ver também aqui a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Atos, capítulo 9, versículo 31, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Nessa lição nós temos aqui três tópicos que falam sobre a mordomia dos bens espirituais, a mordomia da ação social da igreja e acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Nós vemos que o, o escritor da lição, ele faz aqui no primeiro tópico uma observação, sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus, que ao longo dos séculos Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores, né? E hoje, pastores, evangelistas, discipuladores, professores da escola bíblica dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando nós a estudamos, nós temos então um crescimento, no conhecimento e na graça também. Nós temos então uma revelação de Jesus Cristo, pois ele disse que examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós temos que atentar ao exame da palavra de Deus, a essa leitura bíblica, diariamente, para conhecermos e aprendermos sobre o Senhor. Nós vemos que a mordomia da evangelização e do discipulado, como ele também coloca aqui nesse subtópico, que uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada em tempo e fora de tempo. Observe que a evangelização é algo que está inerente aos discípulos de Jesus, pois Jesus tinha dito que ide pregar o evangelho a toda a criatura. A pregação do evangelho vai levar com que outras pessoas venham a ter o conhecimento da verdade, para se salvarem e ao desejo de Deus. E como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 10, que como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que ter esse desejo ardente de proclamar a palavra de Deus, levando a verdade do Evangelho para que os homens venham a ouvir e se arrependerem de seus pecados, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vemos que o apóstolo Paulo, ele no capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 16, ele diz que ai de mim se não anunciar o evangelho, pois me foi dado a incumbência dessa pregação.
ele também vai falar que a pregação do evangelho deve ser anunciada em tempo e fora de tempo e a todos os pecadores, pelo qual ele era o principal. Então veja que ele bem sabia, né, a importância e a valorização dessa salvação concedida através de Jesus, pois assim que ele recebeu a verdade do evangelho, ele teve um encontro com Jesus, ele proclamou essa palavra em todo o tempo, fazendo suas viagens missionárias, anunciando a palavra dia e noite, sem cessar, intensamente envolvido na obra da evangelização, que é um exemplo para todos nós, né? A palavra ela vai nos dar essa mostra de viagens, de dedicação de um homem que evangelizou muitas pessoas e também ensinou a palavra de Deus. Nós vemos que sobre essa questão da igreja, nós podemos ver o seguinte, que a igreja ela deve ser o fundamento da verdade do evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e também pelos apóstolos. Ela recebeu esta verdade para obedecê-la, né? Escondê-la no coração, né? Como está descrito no Salmos de número 119, versículo 11, né? Para obedecê-la, para proclamá-la, como está descrito em Mateus capítulo 28, versículo 20, né? E proclamar a palavra da vida, a palavra da verdade, também defendê-la, demonstrar o seu poder através do Espírito Santo. É bem verdade que muitos há que apostataram-se da fé e muitos também irão apostatar-se da fé cristã e irão deturpar os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós observamos aqui na segunda epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Sobre esse ponto, nós temos que observar que o Espírito Santo ele adverte repetidas vezes, né, nas Escrituras, que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus, né, como podemos ver em Mateus capítulo 24. O Espírito Santo então continua advertindo através do apóstolo Paulo, também através do apóstolo Pedro, também através do apóstolo Judas e das cartas que o Senhor Jesus às 7 igrejas, né, no qual o apóstolo João teve essa revelação e as escreveu. De conformidade com o apóstolo Pedro aqui, os falsos mestres, né, dentro da igreja que já estavam negando ao Senhor, né? Eles então agora iriam incentivar outras pessoas também a negarem, pois observe o seguinte, que eles tinham abandonado o caminho certo e se desviado, tornando-se então fontes sem águas, né? Antes eles tinham se livrado da maldade do mundo, mas agora eles tinham voltado a emaranhar-se no pecado. É por isso que a palavra negando aqui, né, negarão ao Senhor, do grego arneomai, significa repudiar ou renunciar. Observe que a atitude desses homens, quando se desviam da verdade, eles estão repudiando ao Senhor Jesus, eles estão repudiando aos ensinamentos de Jesus. Então veja aqui uma gravidade muito grande. E por que que eles
iriam fazer isso? Por causa da avareza, que é um sentimento que corrompe os homens. Os falsos mestres, eles estavam comercializando o evangelho, né? Sendo então atraídos pela avareza e também enganando ao povo de Deus, as ovelhas do Senhor. Então, com muitos escândalos também, havia o que? Blasfêmias ao caminho da verdade. Muitos crentes professos irão seguir esses falsos pregadores, esses falsos mestres com suas dissoluções, isto é, muitas imoralidades, né? E por causa de uma vida pecaminosa desses líderes e seus seguidores, então vai haver muitas blasfêmias. Mas observe que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, aqui no versículo 28, 29, o apóstolo Paulo ele diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Mas observe que no versículo 30, Paulo vai fazer uma referência ao seguinte: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então devemos estar atentos que muitos vão se levantar contra os ensinamentos do Senhor Jesus e tentarão destruir a igreja do Senhor. A igreja de Jesus, ela tem que estar preparada para enfrentar esses reveses, essas situações. E só estará preparada se ela estiver abalizada, amparada na palavra do Senhor. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ou seja, ele citou isso lá em Mateus, no capítulo 16, né? Acompanhe comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que ele diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno representam então Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja do Senhor. Mas isso significa que a igreja está avançando contra o inferno. O inferno não prevalecerá contra a igreja, pois a igreja ela está firmada, fundamentada em Jesus Cristo, que é a rocha eterna. Este texto aqui vai mostrar que há uma verdade muito clara. A igreja, ela veio para proferir os ensinamentos de Jesus, ela avança contra o mundo, ela condena o comportamento do mundo, ela vence as ciladas do diabo, ela derrota o diabo porque ela é a igreja de Jesus Cristo. Por isso, a igreja deve estar fundamentada na palavra de Deus. Quando nós olhamos o texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10 e 11, que diz assim, versículo 11 que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que todos esses ministérios são para ajudar a igreja a crescer, a expandir-se, ensinando homens e mulheres a palavra de Deus, fortalecendo-os na fé em Jesus Cristo e assim expandindo o reino de Deus aqui na terra. Então a igreja é um órgão que é muito atacado, tanto pelos falsos profetas, como os falsos doutores, falsos pastores, que vêm e tentam
enganar ao rebanho de Deus. Mas, como a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, ele então defenderá a sua igreja, né? Defenderá colocando homens e mulheres com os dons espirituais para discernir aqueles que vêm com boas ou más intenções. Então é uma guerra espiritual muito grande e a igreja deve estar fortalecida nos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós vemos que a igreja elas têm que ter uma comunhão. A igreja, ela é o corpo tem que estar unido, não pode haver corpo separado. Ela tem que estar o quê? Em unidade, de amor, de compreensão. É, Na igreja há pessoas de várias atitudes, com muitas situações que pode haver problemas, mas tudo é resolvido dentro de uma compreensão, dentro de um sentimento de irmandade, né? As suas reuniões devem ser reuniões que louvam ao Senhor e também elas devem confraternizar-se amorosamente. Deve também haver perdão no seio da igreja, ou seja, a igreja, ela tem que ter uma visão de que ela é o corpo de Cristo, que se todos estão tristes, todos têm que estar unidos para resolver aquele problema. Se todos estão alegres, então todos têm que louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor por aquela alegria, por aquela vitória. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é um texto bastante conhecido, em que a igreja daquela época, né, a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, eles tinham uma comunhão, eles compartilhavam ali das orações, né? E todos haviam um temor do Senhor, as maravilhas e os sinais eram acontecidos, né, de uma maneira muito forte, aconteciam coisas muito maravilhosas da parte do Senhor e eles perseveravam unanimemente, ou seja, todos juntos. E isso fortalecia cada vez mais e mais a igreja e engrandecia o nome do Senhor, que através da união do seu povo, então Deus ia expandindo cada vez mais e mais o evangelho de Jesus Cristo com sinais e maravilhas, e o povo ia crescendo, se alegrando, muitos iam sendo salvos. Por quê? Porque tinham um foco, um objetivo que era servir ao Senhor. Nos dias atuais temos que tomar cuidado. Nós vemos um esfriamento muito grande, nós vemos muitas igrejas esfriando-se, muitas igrejas desviadas, muitos falsos pastores, falsos profetas profetizando, ensinando coisas completamente equivocadas, errôneas, doutrinas de demônios, mas todo esse crescimento de heresias e de iniquidades nos dias atuais, atacando a igreja, nada mais é do que o cumprimento da palavra do Senhor, que disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas Jesus também nos advertiu que devemos estar acautelados, né, dos falsos profetas que aproximam-se de nós vestidos de ovelha, mas são lobos. Então nós devemos buscar do Senhor o dom do discernimento de espírito. Nós devemos estar atentos a todos aqueles que se aproximam de nós. Toda a palavra ministrada nós temos que conferir se está escrito corretamente, se condiz com as escrituras. Toda a profecia, toda a revelação tem que estar baseada nas escrituras sagradas, para que não sejamos vítimas desses lobos devoradores que vêm tentar destruir a igreja. Por fim, a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas e precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja, ao seu corpo. E é um grande privilégio servir a Deus, com os dons que Ele nos concede. Portanto, sejamos mordomo fiel na igreja do Senhor,
em que nós congregamos na igreja, que nós possamos trabalhar na igreja para o engrandecimento do Senhor, pois aquele que trabalha na igreja está servindo ao Senhor. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.